Bem-vindos de volta ao World Affairs in Context, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Em uma medida que está redefinindo o que se entende por defesa na geopolítica moderna, os países da OTAN estão silenciosamente remodelando seus compromissos de gastos militares. E no centro dessa mudança está a Ucrânia. Agora, com as economias europeias em declínio, os contribuintes terão que continuar financiando a guerra por procuração contra a Rússia. Bilhões de euros em ajuda, equipamentos militares e apoio industrial a Kiev podem em breve ser contabilizados na nova meta de gastos com defesa da OTAN, proposta para 5% do PIB. Como vocês podem entender, essa mudança é muito mais do que um ajuste contábil. Ela sinaliza um realinhamento fundamental na forma como o Ocidente encara seu envolvimento, com mais derramamento de sangue às custas de vidas ucranianas e russas. Segundo autoridades da UE, a guerra deve continuar. Você sabe que, quando se trata da Ucrânia, em Washington, houve um compromisso claro de todos os 32 aliados de que existe um caminho irreversível para a Ucrânia ingressar na OTAN. Não com uma data final, não entendendo isso como parte de um acordo de paz, mas claramente como um compromisso de longo prazo de todos os 32 aliados. E estamos construindo essa ponte neste exato momento, com o comando em Wiesbaden, com o JATEC na Polônia, que está registrando todas as lições, e claro, toda a outra cooperação em andamento entre os países da OTAN e a Ucrânia. Muito obrigado. Então vamos analisar isso. Atualmente, a OTAN exige que seus membros gastem pelo menos 2% de seu PIB individual em defesa. Essa é uma meta que apenas alguns países têm cumprido de forma consistente. E é por isso que o presidente dos Estados Unidos, Trump, como você provavelmente sabe muito bem, está tão, digamos, insatisfeito com a UETA. E esse é apenas um dos muitos motivos, claro. Mas com o aumento das tensões em toda a Europa, a falta de vontade da Europa e de Zelensky de encerrar a guerra na Ucrânia, e somando-se a isso a crescente incerteza estratégica no Indo-Pacífico após o último discurso de Xi, a OTAN está se preparando para elevar essa meta para 5%. Segundo esse novo plano, 3,5% seriam destinados a gastos militares tradicionais, como equipamentos, salários de tropas e treinamento, mas um adicional de 1,5% será alocado para despesas mais amplas, entre aspas, relacionadas a desafio. Agora, pode-se argumentar que isso tem muito pouco a ver com necessidades reais de defesa, mas sim com atividades ofensivas e táticas de guerra híbrida empregadas na Europa Oriental, inclusive em território russo, como evidenciam eventos recentes. E é aí que a Ucrânia entra na história. Autoridades da OTAN falando anonimamente, é claro. Portanto, não há um relatório direto com os nomes desses oficiais. Confirmaram que o apoio financeiro ao exército ucraniano contaria para essa categoria mais ampla de 1,5%. Assim, a OTAN parece ter encontrado uma brecha para prolongar o conflito ao aumentar os fundos destinados a essa guerra. Isso inclui novas compras de equipamentos militares para a Ucrânia, investimentos em fabricantes de armas ucranianos e outras contribuições diretas, desde que sejam recursos novos, diz a OTAN. O que não será contabilizado? Doações de arsenais já existentes, como armas e equipamentos que os países da OTAN já possuíam e simplesmente doaram para a Ucrânia, não serão contabilizadas. Esses itens já foram considerados como gastos de defesa quando foram originalmente adquiridos. Portanto, para evitar a dupla contagem, a OTAN afirma que apenas novos gastos serão considerados agora. Ajuda não militar também não entra na conta. Isso inclui apoio humanitário, reparo de infraestrutura ou assistência econômica. Como você provavelmente já sabe muito bem, a Ucrânia não consegue pagar suas dívidas e não consegue financiar as operações do governo sem recursos externos, sem financiamento ocidental. Em termos financeiros e políticos, pode-se argumentar que a Ucrânia está de fato se aproximando cada vez mais do status de Estado falido. Só no ano passado, os aliados da OTAN gastaram mais de 50 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia. Esse valor superou em muito a meta original de 40 bilhões de dólares.
Isso inclui sistemas de ponta, como caças fabricados nos Estados Unidos e baterias de mísseis Patriot. Como a OTAN e a UE justificam esse aumento de financiamento para sua guerra por procuração contra a Rússia para suas populações? Acho que essa é uma questão muito importante. Como a população europeia reage a isso? O que eles ouvem sobre isso? Bem, a OTAN parece determinada a insistir na narrativa desgastada de que a capacidade de defesa de Kyiv afeta diretamente a segurança da OTAN. E tenho certeza de que ainda há muitas pessoas que acreditam nisso. Este site de notícias europeu, que é praticamente um canal de propaganda, afirma que há um apoio crescente a uma estratégia conhecida como o modelo dinamarquês. Então, em vez de doar armas de seus próprios estoques, de seus próprios arsenais, os países agora estão comprando equipamentos diretamente de fabricantes ucranianos para as forças ucranianas. A OTAN acredita que esse modelo oferece dois benefícios estratégicos, duas vantagens. Primeiro, isso fortalece a economia de defesa da Ucrânia, o que é bastante estranho, na minha opinião, já que, é claro, são necessários grandes recursos logísticos e humanos para que algo significativo e eficiente seja criado em território ucraniano. Então, não tenho certeza de que tipo de infraestrutura ucraniana eles estão realmente investindo. E, em segundo lugar, a OTAN parece querer adotar esse modelo, chamado modelo dinamarquês, para preservar a prontidão militar dos próprios países da OTAN, evitando o esgotamento dos estoques, como aconteceu quando o que tinham para a Ucrânia nos primeiros anos do conflito. Agora, até hoje, 32 países membros estão realmente envolvidos nessas negociações bastante chocantes sobre os termos finais desse quadro de gastos de 5%. À medida que suas próprias economias declinam, já vem declinando há anos, devo esclarecer, eles estão totalmente focados em aumentar os gastos militares em vez de enfrentar seus próprios problemas estruturais econômicos internos. É realmente inacreditável. Dito isso, os membros da OTAN parecem querer tomar uma decisão em breve. Claro, atender às expectativas de Trump em meio ao aumento das tensões comerciais entre a UE e a OMS também faz parte da questão. Sem dúvida, Trump também usa tarifas sobre a UNOMER como forma de pressão. Uma decisão é esperada quando os líderes da OTAN se reunirem em Haia nos dias 24 e 25 de junho ainda este mês. Mas mesmo que o quadro geral seja acordado, os detalhes mais específicos podem não ser finalizados até o final deste ano. Sem dúvida, a UE vai querer que Trump faça parte do esforço de financiamento mais amplo, apesar do fato de ele ser a favor de encerrar o conflito, como já afirmou muitas e muitas vezes. No entanto, há pessoas em sua própria administração que estão extremamente determinadas a continuar a guerra. São chamados falcões em relação à Rússia, como Keith Kellogg, por exemplo, que defende o uso dos ucranianos para causar mais danos à Rússia, e não vê nenhum problema moral nisso. Obrigado, senador. Senador, acredito que se você consegue derrotar um adversário estratégico sem usar tropas americanas, está no auge do profissionalismo, porque permitir que os ucranianos façam isso tira um adversário estratégico do caminho, e então podemos focar no que realmente deveríamos estar focando, nosso principal adversário, que neste momento é a China. Minha preocupação é que não acho que precisamos colocar tropas americanas lá. E se falharmos nisso, talvez tenhamos que lutar outra guerra europeia, talvez pela terceira vez. E nós que devemos ou precisamos fazer isso também. E claro, temos Lindsey Graham, que nunca viu uma guerra da qual não gostasse. Agora, de acordo com dados internos da OTAN, os países europeus forneceram cerca de 60% da ajuda militar à Ucrânia no ano passado, enquanto os Estados Unidos responderam pelos 40% restantes. Ao se comprometerem a financiar as necessidades militares da Ucrânia, os membros da OTAN sinalizam efetivamente para o mundo inteiro que não estão dispostos a apoiar esforços de construção da paz para encerrar o conflito.
Após o ataque terrorista a 2 trens na Rússia, dias antes da segunda rodada de negociações de paz em Istambul, e, é claro, da Operação Teia de Aranha da Ucrânia, a OTAN está se aproximando cada vez mais de um confronto direto com a Rússia, e certamente deixa suas intenções bem claras para quem quiser ver. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido interessante. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio, isso realmente faz diferença. Curta, inscreva-se e compartilhe. Ative as notificações clicando no sino. E para mais conteúdo, certifique-se de ser assinante em worldaffairsandcontext.com. É o meu Substack. Adoraria ver todos vocês por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.